Em novembro, os Estados Unidos vão ter uma mudança no Congresso. O mandato de deputado é de 2 anos, o de senador é de 6. O que quer dizer que, exceto por alguns poucos senadores, o Congresso americano vai mudar amplamente. Isso pode significar, por um lado, sim, um governo muito mais limitado de Donald Trump. Ele agora tem maioria nas duas câmaras. Perdendo essa maioria, poderia ser considerado o que foi chamado no exterior de um pato manco. Nesse ponto, existe um sinal de alerta, porque, em termos de popularidade, é um momento delicado, com a crise do Irã sem solução e o histórico não é positivo, exceto Jimmy Carter, que surfou a alta de popularidade com os acordos entre Israel e Egito no final da década de 70, nenhum presidente americano conseguiu manter maioria no Congresso ao longo das últimas 7 décadas, nessas eleições que acontecem no meio do mandato do presidente. Mas além desse ponto de política externa americana, existe um outro, que é o fato de que o que acontece na política dentro dos Estados Unidos tem ampla influência mundo afora. Afinal de contas, o que tem de políticos imitando Zoran Mandani, o presidente de Nova York, agora não é brincadeira, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Com esse prólogo, ontem houve uma série de eleições primárias, ou seja, eleições para definir os candidatos dentro dos Estados Unidos. Eu quero conversar com você a respeito de quais são alguns dos candidatos e que tendências isso destaca que podem ser úteis para análise nas eleições brasileiras e para análise política de forma mais ampla mundo afora. Certo? Então, eu começo com vocês com aquilo que é talvez de maior destaque. Em uma vitória para os progressistas, ou para os socialistas, a extrema esquerda dentro dos Estados Unidos, uma deputada estadual socialista chamada Andy Nixon acabou levando uma das primárias democratas para o Senado, aonde? Na Flórida, um lugar que tem sido um reduto conservador mais e mais. Ela teve grande arrecadação, conseguiu arrecadar, de acordo com registros de campanha federal, $975 mil, que é muito aquém do seu adversário nessa disputa para ver quem ia levar a vaga para disputar o Senado. A gente está falando de uma coisa aqui importante, uma tendência aonde uma senadora ou uma candidata ao Senado, uma pré-candidata, vamos colocar nesses termos, explicando brevemente o sistema político americano, tá? Ali existe a situação onde os partidos têm uma grande concentração de poder entre republicanos e democratas. E apesar de haver partidos menores que disputam eleições locais, no nível federal, a disputa é basicamente entre esses dois, os democratas à esquerda e os republicanos à direita. O que significa que existe uma disputa ferrenha, porque os partidos não são um bloco unificado. Existem muitas opiniões divergentes dentro de cada um. Então essas eleições primárias definem as tendências dentro de cada um. E saber quem vai ser o candidato ajuda a gente a entender qual é a tendência política ali dentro. O que a gente viu nessa eleição que houve na Flórida foi uma socialista ganhando de um moderado dentro do Partido Democrata, mesmo que ela estivesse concorrendo com uma quantidade de dinheiro muito menor em termos comparativos sobre os doadores. E a pauta dela falava sobre disparar o salário mínimo e também sobre mais acesso à saúde pública. O ponto que isso traz à tona não é tanto as propostas de campanha dela, o que seria mais interessante para um eleitor na Flórida do que para a gente fazendo análise aqui no Brasil. Mas o que isso traz à tona é a tendência que tem se tornado mais e mais comum nos Estados Unidos, aonde o Partido Democrata joga para a extrema esquerda. Quando eu fazia apuração disso, antes de entrar no ar, eu lia uma série de matérias em veículos americanos para tentar me informar melhor e trazer a informação e a análise de ponta para você. Eis que eu me deparo, conforme eu lia matérias a respeito do assunto, com esse comentário em um dos jornais, creio que foi o Wall Street Journal, eu até trouxe aqui um screenshot, uma captura de tela, para discutir isso com o público. Um dos comentários em um jornal que trazia essa reportagem sobre essa vitória de primária na Flórida, que foi uma das notícias mais lidas do dia nos Estados Unidos, essa vitória de uma extremista à esquerda contra um moderado dentro do Partido Democrata para o Senado na Flórida. O Lawrence, esse cara comentando em um jornal americano, no Wall Street Journal, disse o seguinte: os democratas do establishment da tendência principal já eram. Alguns talvez se tornem republicanos, como Fetterman, um senador democrata moderado, que é um dos poucos que tem trânsito e diálogo com os direitistas nos Estados Unidos. Mas a maioria vai ter que se curvar para a extrema esquerda. Eles criaram esse monstro, e agora eles têm um movimento político que é puramente a respeito de preguiça, vagabundagem e a fantasia de conseguir coisas de graça, não ter que trabalhar e declarações de vitimismo para que dentro da nação mais próspera e rica que o mundo já conheceu.
E essa análise dele, enquanto carregada de muita opinião, tem sim um quê que tem se tornado mais comum. A gente viu uma série de esquerdistas à extrema esquerda tirarem os moderados da cédula e se tornarem os candidatos democratas ao longo dessa eleição. Isso vem na esteira dos fatos da eleição de Zoran Mandani, ele próprio um socialista, em Nova York. Esse gancho de o Partido Democrata ter se tornado mais extremista, se tiver êxito nessas eleições, pode acabar levando mais e mais um extremista a estar na disputa presidencial pelos democratas, ao invés de um democrata do establishment, como tem sido o caso mais tradicionalmente nas eleições presidenciais americanas de 2028. Enquanto a gente fala a respeito disso, eu tenho a seguinte apuração feita pelo Washington Examiner, um dos principais jornais dos Estados Unidos, que diz que os socialistas democráticos da América, como se chama esse movimento à extrema esquerda, dentro do Partido Democrata, poderia chegar a 18 congressistas na Câmara Baixa, a Casa dos Representantes, seria equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, e a 2 no Senado. Mas, como eu disse, vai muito além de quantos eles conseguem de fato eleger. Se esse experimento mostrar que o Partido Democrata só consegue votos se inclinando a uma vertente mais extremista, isso poderia ser influente a um ponto além das eleições. Até internacionalmente, eu já vou chegar nesse ponto. Mas antes disso, eu quero explicitar o quão à extrema esquerda a gente está falando a respeito desses candidatos como Mandani, Abdullah Sayed, até Nixon agora, Andy Nixon, que se elegeu como conseguiu a vaga para ser candidata, vou colocar nesses termos, né, não está eleita ainda, na Flórida. Os Democratic Socialists of America, socialistas democráticos da América, são uma vertente que vem do amplo radicalismo comunista que houve nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Aquele era um momento onde esse grupo foi uma vertente que rompeu com o Weather Underground, que era um grupo terrorista comunista nos Estados Unidos, chegou a realizar atentados. Enquanto esse grupo se diz uma facção que saiu para buscar mais moderação e outra forma de debater, o fato é que as propostas se descolam muito da linha tradicional do Partido Democrata. Aqui eu quero trazer com vocês uma porta-voz dessa facção dentro do Partido Democrata, falando à Fox News semanas atrás, onde ela falava a respeito das propostas do partido, e a Fox News, claro, é uma rede que é muito direitista, e falou com ela para tentar entender o quão descoladas as posições estavam entre a âncora e essa porta-voz. Vamos conferir. Just give me sort of a true or false on these. Abolish the Senate. True. Okay. Replace the presidency and Supreme Court as we now know them. Yep. Abolish ICE. Absolutely. Abolish borders and give amnesty to anyone currently in the U.S. illegally. As a long-term plan, yep. Defund the Pentagon. Absolutely. Abolish prisons, at least in large part. Yeah, again, that as part of a long-term program, yeah. Okay, so no prisons. Government or public ownership of most large corporations. Yeah, absolutely. Bem, com a política MAGA e o governo Biden, a gente viu o tipo de polarização que é tão familiar ao público brasileiro também se tornar mais e mais comum nos Estados Unidos. E a resposta ao radicalismo parece ser mais radicalismo. Agora, nessas eleições que houve ontem, onde o caso mais notório foi na Flórida, uma candidata radical conseguir a vaga ao invés de um moderado dentro dos democratas, a gente vê isso se acentuando. Apesar de ser verdade que, como saldo dessas eleições, também se viu muitos candidatos apoiados por Trump conseguirem ser as pessoas que iriam disputar a vaga ao Senado ou à Câmara dos Representantes dentro do Partido Republicano, mostrando muita influência do atual presidente dentro dos republicanos. Mas isso é além da questão, só para trazer essa informação a mais, quando a gente fala sobre a tendência dentro do Partido Democrata. Quando a gente fala até a respeito dessas eleições que acontecem no Brasil, se vê a linguagem e os trejeitos de Mandani serem muito presentes. Uma tendência que vem por parte da extrema esquerda americana, mas que, mesmo que as propostas sejam muito diferentes, permeia até a política à direita, mundo afora, tá? Por exemplo, o vídeo de campanha divulgado pelo Nicolas Ferreira é uma coisa que pega muito da linguagem do Mandani. Claro, Mandani é um sujeito à extrema esquerda, o Nicolas um direitista. Não estou falando que o que eles propõem seja igual, mas que a forma de fazer marketing traz muito dessa vertente. Agora, ato contínuo, se essa moda pega nos Estados Unidos em termos de ter propostas mais e mais radicais à esquerda, largando uma esquerda moderada, a tendência é que a coisa seja copiada mundo afora. Para Trump, é um cenário onde ele poderia estar abrindo margem para isso. E eu falei que tinha a ver com a notícia do Irã, e já trouxe essa análise antes, ela também vale a pena ser destacada agora.
talvez esse seja um momento onde, para os democratas, em particular aqueles que agora se alinham à extrema esquerda, com linguajar comunista, socialista, seja um momento de tentar dar o bote politicamente. Não aqui tomando posição a favor, nada do tipo, mas falando que, em termos de análise política, o momento onde isso acontece no Partido Democrata é simultâneo a uma queda de popularidade de Trump, onde ele não tem conseguido solucionar a situação no Irã, o que faz com que, com preços de combustíveis mais altos, é sempre um momento ruim para tentar alguma coisa nas eleições. É o tipo de cenário que poderia também fazer com que, na segunda parte do mandato, tivesse gente mais radical contra ele no Congresso. A lógica é simples. Se a guerra no Irã está em um impasse, a gente fala sobre uma pressão sobre a economia global, ou, se ele tomar alguma ação mais radical, um conflito no Irã logo antes das eleições, que poderia fazer com que os democratas tivessem uma situação mais favorável. Se eles ganharem, o Congresso poderia até tomar políticas mais radicais com essa turma que eu estava descrevendo quando se fala da guerra do Irã. Até tomar medidas parecidas com o que foi na época da guerra do Vietnã, no sentido de tentar barrar financiamento para a guerra. Sei lá, se a gente for extrapolar isso, a gente poderia, já que a gente está agora indo de notícia para análise e entendendo isso em extrapolação, fazendo esse exercício de imaginação, poderia até ser um cenário onde se bloqueia financiamento, Trump tenta usar outras formas para conseguir manter a guerra sendo financiada, e esse racha se torna mais e mais proeminente, a depender de como isso aconteça. Sei lá, se a gente vai extrapolar isso para o extremo, levando até a crise de autoridade entre legislativo e executivo. Bom, encerrando o argumento, por agora existe uma onda direitista ampla que tem tomado as Américas, mas quando se fala de articulação política, o fenômeno da extrema esquerda americana tentando ganhar mais espaço poderia tentar ser uma iniciativa para também tentar reverter esse tipo de questão mundo afora. A ver qual vai ser a situação. É engraçado que essas pautas são comuns nos Estados Unidos e na América Latina cada vez mais, até como um resultado da política estar mais e mais na internet. E quando houve as midterms no primeiro governo Trump, aquilo foi o começo também da reversão da tendência política na América Latina. A ver se vai ser a mesma coisa agora, nessas próximas. Bom, não sei se eu consegui me explicar bem, se alguma coisa não ficou clara, pessoal, vocês podem trazer os comentários e se eu fui prolixo, eu esclareço qualquer questão aí. Na sequência, eu vou partir com vocês para o nosso giro de notícias, mas antes a gente tem um momento do dia onde a nossa produção seleciona a dedo ofertas na parceria com o Mercado Livre para você. Então, Daniel, coloca na tela e vamos lá, o que a gente tem para hoje. Perfume aí do Boticário, olha, eu ia até falar por que escolheram, mas com o desconto tá realmente diferenciado, 48% de desconto, é só apontar a câmera por código QR na tela e você vai ver não só as ofertas que estão aqui na tela, mas outras escolhidas a dedo pela nossa equipe, sempre com imensos descontos, combinado? Vamos lá, eu vou passar aqui, o que mais que a gente tem para hoje? Panela de pressão, essa aí faz falta, hein? 66% por 163, absolutamente imperdível para você que está aí. Eu tive que trocar a minha esses dias. Se eu tivesse esperado, poderia até ter pego nessa promoção. Cara, e o tênis está bonito, hein? Puma, 60% de desconto só hoje. Esse talvez esteja na hora de eu mesmo trocar. Tô procurando um tênis branco novo. Sujam rápido, né? E esse aqui já, o que eu tô agora no pé, vocês não vão ver, né? Tô aqui atrás da mesa. Mas esse aí já deu o que tinha que dar o meu, talvez eu mesmo já escaneei aqui o código QR. Para você que está na televisão, só escanear o código QR, quem tiver no YouTube. Bom, a gente está retransmitindo por televisão também fora do YouTube, para televisão e rádio. Mas para você que está via, sei lá, computador, celular, o link também está aqui na descrição.